Queridas e queridos, bem-vindos à nossa última aula de efemérides sobre a história do Brasil. Depois nós temos ainda as aulas sobre as efemérides de história geral, mas essa é a última de Brasil, que eu condensei aqui algumas do século XX e uma do século XXI, mas porque elas passam, né, em contextos diferenciados, mas a gente pode colocar todas elas dentro de uma aula só e fazer algumas discussões importantes. Então, a primeira delas, eu acredito com toda certeza que seja a efeméride mais importante de todas e que, assim, ó, eu posso sentir que isso vai aparecer em pelo menos umas 90% das provas de humanas do Brasil como um todo, que são os 60 anos do golpe civil-militar de 1964, que inaugurou, então, o período da ditadura militar. Então vejam só, gente, a questão relacionada a uma efeméride dessa é que, novamente, o processo do gatilho. Pode aparecer qualquer coisa sobre a ditadura a partir dessa efeméride. Porque então em 64 nós temos o golpe que leva à derrubada do governo legítimo de João Goulart, e aí nós temos o início de 21 anos de ditadura, ela vai de 64 até 85, só que como é o início da ditadura, não é algo específico dela, a gente vai ver que as provas podem cobrar qualquer coisa. Embora talvez seja o mais comum, né, cobrar sobre o contexto que leva, então, ao processo do golpe como um todo. Então nós temos que lembrar as principais questões que levam à movimentação de derrubada do Jango. Principalmente o quê? A questão da radicalização política no Brasil, a questão ligada à própria Guerra Fria. Quando a gente fala em radicalização política, é aquela ideia mesmo, né? Olha, é o comunismo, o fantasma do comunismo, o medo de que o comunismo se alastrasse no Brasil, que é um medo completamente infundado. Primeiro, porque se tinha uma coisa que o João Goulart não era comunista. Ele não era comunista, ele estava muito longe do comunismo, inclusive. Mas o João Goulart, ele era o quê? Ele era herdeiro político de Getúlio Vargas. Tanto que hoje a historiografia já entende que o golpe de 64 foi muito mais para afastar o nacional-desenvolvimentismo, para afastar o varguismo e o trabalhismo da política brasileira, do que necessariamente para afastar qualquer tipo de comunismo. Até porque em 64 os comunistas não estavam nem mesmo organizados no Brasil. Tinha até o Partido Comunista, que na época estava na ilegalidade, porque o Dutra, lá em 46, né, declarou os partidos comunistas brasileiros ilegais, mas assim, não tinha nenhuma possibilidade de qualquer tipo de golpe comunista, de tomada de poder, não, isso não existia. É importante a gente fazer algumas conexões, né? Muito desse medo do comunismo, desse fantasma do comunismo, especialmente dentro do exército, ainda era uma herança da famigerada Intentona Comunista de 35. Lá em 1935, Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário tentaram efetivamente um golpe ligado à União Soviética para instalar um regime comunista no Brasil, mas que foi um retumbante fracasso, inclusive, né? Eles falharam miseravelmente nisso aí, mas isso meio que ligou uma série assim de luzes de alerta dentro das Forças Armadas e que, principalmente por meio da mídia, apoiada por grandes setores da elite brasileira, ecoaram, né, essa ideia. E, de uma certa forma, convenhamos aqui, eu e vocês, ecoa até os dias de hoje essa bobagem, né? Essa grande bobagem que é o medo do comunismo. Que se tem uma coisa que não existe no Brasil é comunismo organizado, né? Os comunistas aqui são tudo meio perdido. Hoje em dia mesmo estão mais preocupados com uma série de outras coisas e não com reformas ou tomadas de poder ou o que quer que seja. Mas isso é outra discussão também. Entretanto, o golpe de 64, ele vem nisso, né? Vamos lembrar que a própria movimentação ali para o golpe, tanto que vejam só, né? Várias vezes eu já falei, olha, o golpe civil-militar, porque durante muito tempo sempre se falou assim, ó, o golpe militar, como se apenas o exército pura e simplesmente fosse lá e derrubasse o presidente. Não foi só isso. Nós temos que ver que as Forças Armadas, elas contaram com o apoio de setores importantes da sociedade civil. Por isso que nos últimos anos, inclusive, os historiadores já falam, olha, o golpe civil-militar e até mesmo já se fala o governo ou o regime civil-militar brasileiro. Porque então lá em 64, o que acontece? Quem que participou, né, dessa ideia do golpe? Os militares, ok, isso é claríssimo, mas também setores mais conservadores da igreja, a classe média brasileira, que daí até faziam aquelas marchas com Deus pela família e pela liberdade, né, com aquelas faixas ridículas lá, o Brasil não será uma nova Cuba, toda essa bobajada que infelizmente a gente inclusive vem vendo nos últimos anos aí no Brasil, que não é nenhuma novidade, tá? Então nós temos sim
sim a participação de setores da sociedade civil, a imprensa também, vários veículos de imprensa, até porque a gente tem que lembrar que a imprensa no Brasil tá ligado à elite brasileira, às grandes famílias ricas lá, muitas delas inclusive ricas desde a época das capitanias hereditárias, né? E todas essas discussões aí. E o próprio governo militar também, o próprio regime militar, que é sim um regime militar, mas é um regime ditatorial militar, só que é um regime civil militar. Porque, embora as Forças Armadas encabeçassem ali as funções de executivo, a gente tem que lembrar que boa parte dos ministros, por exemplo, da ditadura, sempre foram civis. Quando nós pegamos a parte econômica, por exemplo, né? Os ministros da Fazenda, ministro da Economia, eles sempre foram civis. Então eram, de uma certa forma, os militares no comando político e o grande empresariado, a elite brasileira, encabeçando o processo econômico também. Né? E obviamente que essas duas partes elas se conversavam e assim por diante. Então tem muita coisa para ser perguntada a partir disso, mas é importante então lembrar das razões do golpe e das próprias configurações do golpe. E novamente afirmando também, lembrar disso, tá? É um golpe. Em 64 é um golpe porque disseram que o João Goulart tinha saído do Brasil no dia 1º de abril de 64, quando na verdade ele estava no Rio Grande do Sul. Ele não estava fora do país, né? Porque tem essa questão que é muito importante. Porque vejam só, quando um presidente ele vai sair do país, assim ó, gente, ele pode estar em Foz do Iguaçu e vai atravessar a Ponte da Amizade pro Paraguai. Não interessa. Pode ser uma coisinha rápida, assim, de 2 horas. Se ele sai do território nacional, ele tem que comunicar o legislativo. E isso é meio que uma burocracia, mas faz parte, né? Ó, tem que ser avisado, ó, vou me ausentar. E aí tem que dizer assim, ó, vou deixar alguém em meu lugar ou não, né? Isso é meio praxe, mas tem que ser avisado. Porque se o presidente sai do país sem fazer essa comunicação oficial, como se diz assim, ó, o governo fica vago. Né? E no caso lá do João Goulart, no dia 1º de abril, ele estava no Rio Grande do Sul. Só que o presidente da Câmara dos Deputados, um rapaz muito mal intencionado chamado Ranieri Mazzilli, falou o quê? Olha, a cadeira do presidente está vaga, porque ele afirmou que o João Goulart tinha ido para o Uruguai e ele não estava no Uruguai, ele estava no Rio Grande do Sul. Então, tendo declarado a vaga, o que o Ranieri Mazzilli fez? Ele falou assim, olha, nós não temos mais presidente, vale lembrar que o João Goulart já era vice-presidente do Jânio Quadros, já era o segundo na cadeia de comando, o Ranieri Mazzilli assume a presidência interinamente e ali 8, 10 dias depois, ele concretiza aquilo que já queriam ter feito lá em 54. Ele passa o governo do Brasil para uma junta militar que logo em sequência coloca na presidência do Brasil o primeiro dos nossos ditadores, que foi o Marechal Castelo Branco, dando início então ao processo da ditadura militar como um todo. Inclusive, essa passagem de poder, essa questão ali de passar o poder para os militares, é o famoso Ato Institucional número 1, o AI-1, da série, né, de atos institucionais, cujo mais famoso e mais pesado vai ser o tal do AI-5, lá em 68, né, mas aí já é uma outra coisa, tá? Então, o golpe militar, como eu falei para vocês, tem grandes chances de aparecer. Eu acho que é a efeméride desse ano de fato, e é bom vocês aprofundarem bastante os processos da ditadura, inclusive ali o contexto que leva ao golpe e talvez até mesmo os primeiros meses ou os primeiros anos ali da ditadura militar. Aí agora, outra efeméride importante desse contexto do século XX vem lá no fim da ditadura, né? 20 anos depois, nós vamos para 1984. E aí nós temos 2 efemérides aqui. A primeira é o movimento das diretas já. Ali no começo da década de 80, o governo brasileiro, no caso a ditadura militar, anuncia, olha, o próximo presidente vai ser um civil. Então o nosso último ditador era o Figueiredo, e o Figueiredo fala, olha, o próximo presidente do Brasil vai ser um civil. Só que ele falou o seguinte, vai ser um civil, porém, a eleição vai ser indireta. O que é uma eleição indireta, gente? É quando o legislativo escolhe o presidente. Então, nesse caso ali, quem iria escolher o presidente seria a Câmara dos Deputados e o Senado. Só que daí, aproveitando esse anúncio, que o próximo presidente ia ser um civil, um deputado chamado Dante de Oliveira, ele apresenta uma proposta de emenda constitucional, a famosa emenda Dante de Oliveira, dizendo o seguinte, que a eleição para presidente civil, ela deveria ser direta e não indireta. A eleição direta é quando o povo vai às urnas e vota. E aí, para apoiar a aprovação dessa emenda, começa o famoso movimento das diretas já,
que a população foi para as ruas, né, desfilava, eles até usavam camisas verdes e amarelas, principalmente amarelas, para pedir pelas eleições diretas. Aí começam a existir os famosos shows, os famosos comícios, mas uma curiosidade para vocês. O primeiro show a favor das diretas já ocorre em Curitiba, na Boca Maldita. Inclusive com a participação de um cantor muito famoso, que já é falecido agora, mas muito famoso, o Vando, né? O Vando, aquele famoso Vando lá, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, esse mesmo, tá? E a partir ali de Curitiba, então, começam a haver, né? Então, movimentos muito maiores, aquela coisa toda, mas, para decepção de todos, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. E aí o nosso primeiro presidente civil, pós-ditadura militar, ele é eleito indiretamente. É eleito o mineiro Tancredo Neves, que tinha como vice o José Sarney, e aí, como vocês bem sabem, né, o Tancredo, ele é eleito, mas ele falece antes de assumir, alguns dias antes de assumir. Então, ele faleceu, e aí quem assumiu como primeiro presidente civil é o José Sarney. E aí, uma outra pegadinha, que eu não canso de falar para os meus alunos, prestem muita atenção, porque as provas gostam de pegar vocês e confundirem vocês nisso. O primeiro presidente civil é o Sarney. O primeiro presidente eleito diretamente é o Collor. Tá? Não confundam, o Sarney indireto, o Collor já é com eleições, as famosas eleições de 1989, as primeiras eleições realizadas no Brasil depois da ditadura militar. Então só não confundir essas outras duas coisas. Aí agora, outra efeméride também importante em relação ao ano de 1984 é o surgimento ou a fundação do MST, o Movimento Sem Terra, que vai ter o seu início, inclusive, lá no interior do estado do Paraná. Muita gente não sabe disso, né? Eu já ouvi muita gente falando assim que acha que o MST surgiu no Nordeste, não sei o que. Não, o MST, ele surge no interior do Paraná. Tem uma relação a ver ali com as disputas de terra dos pequenos proprietários, com as desapropriações para a construção de usinas e outras obras também no interior do Paraná. Então surge um movimento que reivindica terras. O que é importante a gente entender aqui? Primeiro de tudo, a questão fundiária no Brasil é uma questão que ela é debatida já há muito tempo. A gente tem que lembrar que mesmo ali na década de 1960, começam a surgir as famosas ligas camponesas, que já discutiam essa questão da terra no Brasil. Hoje nós sabemos, a partir de documentos, que Getúlio Vargas já idealizava um projeto de reforma agrária no Brasil. Inclusive, muito curiosamente, o cara que ele queria que liderasse o projeto da reforma agrária era um inimigo político dele. Um rapaz chamado Gilberto Freire. Já ouviram falar no Gilberto Freire? Pois é, ele mesmo, da Casa Grande Senzala. Eles eram inimigos políticos, mas eram próximos pessoalmente. Então o Vargas, inclusive, dentro daquela ideia dele de sempre buscar trazer para perto dele as pessoas, ele queria incumbir o Gilberto Freire de liderar um movimento para fazer a reforma agrária no Brasil. Aí, claro, não deu certo, porque o próprio Vargas, né, saiu do governo, como vocês bem sabem. Mas então essa discussão não é de hoje no Brasil. Ela já é uma discussão muito antiga, porque já se sabe há muito tempo que um dos principais problemas do Brasil, um dos principais problemas relacionados à concentração de riquezas, ao atraso econômico social do Brasil, reside no latifúndio, nas grandíssimas, nas gigantescas propriedades de terra, especialmente naquilo que nós consideramos como terra improdutiva. Tá? Essa discussão sobre reforma agrária, gente, daria toda uma outra série de vídeos e não é o meu papel aqui fazer isso agora. Eu tô pensando mais em relação à prova. Mas então ainda sobre o MST. Ele surge em 1984, bem ainda ali num contexto, né, de fim da ditadura militar. E hoje ele é considerado por algumas pessoas como o maior movimento social do mundo. Obviamente com seus erros, com seus acertos, mas a questão é que o MST, errando ou não, ele faz uma das discussões mais importantes para a gente pensar a própria questão da desigualdade e da injustiça social no Brasil. E, novamente, as suas origens, então, são em 1984. Por isso, eu recomendo que, em relação a essa efeméride, vocês deem uma olhada, principalmente pensando agora na sociologia, né? A questão dos movimentos sociais, na desigualdade brasileira, podem vir questões ligadas à questão latifundiária. Então, olha, uma questão dessas, ela pode ir lá para o Brasil colônia, falar desde as capitanias, das sesmarias, e chegar até mesmo na atualidade, hoje, no agronegócio e nos inúmeros debates que podem ser feitos a partir daí. Agora, duas efemérides relacionadas ao ano de 1994, que então fazem 30 anos esse ano. A primeira é o tetracampeonato do Brasil. Vocês vão dizer, pô, Ferrari, mas tetracampeonato, o que tem a ver com efemérides? Pois é,
Tem provas, veja, então isso não é para todas, mas tem provas que gostam muito de cobrar a questões relacionadas ao esporte e ao processo histórico. Então aqui eu já vou adiantar um pouquinho, nós temos duas efemérides relacionadas a futebol esse ano. Uma boa, que é o tetracampeonato, mas outra que traz péssimas lembranças para todos, que é o 7-1 da Alemanha em 2014. Assim, na verdade, o que pode aparecer a partir disso? As questões podem trazer tanto o tetra como os 7-1, para trazerem discussões sobre soft power, sobre futebol, sobre cultura brasileira. Então, assim, eu não vou aprofundar mais muito sobre isso. Só lembrando que tem essas duas efemérides, elas podem aparecer. Então, deem uma olhada, aprofundem, né, em assuntos relacionados a isso tudo. Busquem nos bancos de questões de vocês, questões que falam sobre o futebol, sobre essas questões todas. Inclusive, esse ano nós também tivemos Olimpíadas, né? É bom dar uma olhada em esportes, cultura, soft power, sociologia como um todo. Agora, a outra efeméride importante e fundamental de 1994 são os 30 anos da criação do Plano Real. Olha só. Principal pegadinha, gente, que eu quero que vocês prestem muita atenção porque isso confunde demais. O Plano Real não é do governo Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real, ele vem no governo Itamar Franco. Quem era o Fernando Henrique Cardoso? O Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro ali do Itamar, participou do desenvolvimento e não, gente, ele não é a cabeça do Plano Real. Até porque o Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, um excelente sociólogo, diga-se de passagem, né? Mas ele não era economista. Tá? Nós temos toda uma outra equipe de economistas lideradas pelo Pedro Malan, pelo Pércio Árida, que vão fazer, então, o Plano Real. E é importante lembrar, daí, talvez, o que pode aparecer em relação ao Plano Real. Principalmente a situação econômica do Brasil antes do real. A famosa década perdida, porque o Brasil veio ali nos últimos 10 anos, na verdade um pouco mais, ali em 83, 84, 85, numa série de planos econômicos que não deram certo, mega inflação, uma desvalorização das diversas moedas brasileiras, né? O Brasil teve o Cruzeiro, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real, né? Teve N moedas nessas diversas tentativas de encaixar ou de consertar a economia brasileira. Aí, inclusive, nós tivemos o Sarney, que não deu certo, com o plano Sarney, com a tentativa de congelamento de preços. Aí depois veio o Collor, aí o Collor também tentou congelar preços. O Collor teve toda a questão também do confisco da poupança, né? Então vejam quantas coisas podem ser puxadas a partir daí, partindo da ideia do Plano Real. Até que veio o Itamar era vice do Collor, importante lembrar disso, né? Então quando o Collor sofre o processo de impeachment, quem assume é o Itamar Franco. E aí um grupo de economistas propõe a ideia do Plano Real, que foi um plano econômico muito ousado, inclusive para a época, e que eu gosto de brincar assim, né? Ou o Plano Real ele daria muito certo, ou ele daria muito errado. E graças a Deus, assim, ele deu muito certo. Estabilizou a economia brasileira, até porque quando o real surgiu, ele estava basicamente ali pau a pau com o dólar, né? Era R$1, $1, assim. Claro que variou um pouco para mais, um pouco para menos, mas só para a gente ter uma ideia geral. E além de trazer a estabilidade para a economia, transformar o real numa moeda forte, tem um ponto fundamental também para o real: a volta do poder de compra do brasileiro. Porque antes do real era virtualmente impossível fazer uma compra parcelada. Porque, vejam só, gente, as pessoas falavam ali na época da Dilma, olha, nós estamos passando pela pior crise econômica da história do Brasil. As pessoas esquecem da década de 1980. Tinha períodos, gente, dos anos 80 e começo dos 90, mas aí principalmente nos anos 80, em que os mercados, eles chegavam a mudar o preço do produto 2 a 3 vezes por dia. Estão entendendo isso? Por dia. De manhã, quando o mercado abria, o preço era um, na metade do dia era outro, e no fim do dia, muitas vezes, já era outro preço. Então, as coisas, elas subiam assim, diariamente, então levava a todo um processo de derretimento, mega inflação. Aí, quem tinha um pouco de dinheiro, colocava tudo na poupança, era um caos completo. Então, a questões relacionadas ao Plano Real podem trazer essas questões relacionadas ao próprio desenvolvimento econômico ou à crise econômica dos anos 80 e a própria questão da estabilidade econômica que o Brasil vai experimentar a partir depois do real, né? Claro que depois, nesses últimos 30 anos, o real teve seus altos e baixos, teve grandes momentos de desvalorização. Alguns momentos essa desvalorização vai ser necessária, em outros momentos vai ser um pouco de cagada mesmo, vamos colocar assim, né? Mas então tomar um cuidado com isso, dar uma olhada
E aí pode cair questões relacionadas, por exemplo, claro, como eu falei para vocês, em relação aos planos econômicos do Brasil. Mas aí, quando caem planos econômicos, é especialmente esses dos anos 80 e 90, e são principalmente os planos econômicos do Sarney e os planos econômicos do Collor, que não vão dar certo, né? Vão só piorar cada vez mais a situação, até que vem lá o seu Itamarzinho, mineirinho, quietinho, né? Consegue a aprovação do plano real, ele passa e vai trazer um processo então de estabilidade que permite, inclusive, ao Brasil experimentar ali algum crescimento e assim por diante. Tá bom, minha gente? Sobre o Brasil é isso. Espero que essa primeira parte da playlist tenha ajudado bastante vocês. Agora, não esqueçam aí de se inscrever no canal e principalmente ligar as notificações para quando forem entrando nos próximos dias as aulas sobre as efemérides de história geral, vocês também receberem e estarem por dentro aí e não perder nenhum dos conteúdos. Certo, meus queridos? Um grande abraço e até mais.